Hoje eu vim fazer um vídeo de álgebra linear resolvendo os exercícios do livro do Alfredo. Esse é o primeiro exercício do primeiro capítulo e esse exercício ele pede que a gente demonstre que essas propriedades aqui, essas duas propriedades de soma e de multiplicação, elas conseguem satisfazer um espaço vetorial. Só que para você conseguir satisfazer um espaço vetorial, você tem que provar 8 propriedades. Então o exercício acaba sendo até que um pouco longo. Essas 4 propriedades aditivas e essas 4 propriedades multiplicativas. Então, e o que a gente percebe é que aqui, nesse vetor, a gente percebe que a soma está padrão, igual geralmente é, só que a multiplicação está estranho. Qualquer vetor que a gente multiplica vai resultar no vetor nulo. Então, o que a gente tem que fazer é tentar testar essas propriedades. Eu vou testar todas para o vídeo ficar mais didático, para quem tem mais dificuldade conseguir entender. Já quem quisesse já poderia começar pelas propriedades multiplicativas, porque as aditivas está ali meio que na cara que elas vão cumprir. Já a multiplicativa está meio estranha, a gente poderia já começar testando por ela. Mas eu já vou testar todas. Então, o que acontece? A gente vai testar a propriedade A1, em que a gente tem que U mais V mais W igual a U mais V mais W. Note que a única diferença é o parênteses. Então, o que a gente tem que provar aqui é que o parêntese não interfere no resultado. E, e vamos primeiro definir nossos vetores. A gente vai definir o vetor U como, como as seguintes coordenadas: x1, y1, z1. O vetor V como x2, y2, z2. E o vetor W como x3, y3, z3. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai primeiro fazer a soma de 1 mais W, de 1 mais V, e depois a gente vai somar com W. Se a gente fizer a soma de 1 mais V, a gente vai somar, como está dito aqui, é só somar as coordenadas. Ou seja, aqui, essa partezinha aqui que está dentro do parênteses, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar as coordenadas dela. Que seria x1 mais x2, seria a primeira coordenada. Isso aqui é um 2, tá? Y1 mais y2 e z1 mais z2. Certo? Só que aí a gente ainda vai ter que somar com o vetor w. Só que o w, em vez de escrever assim, eu vou escrever ele como x3, y3, z3. É, Aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai juntar esses dois vetores, certo? A gente poderia fazer direto, mas para questão de ficar mais didático, eu vou fazer mais passo a passo. Aí a gente teria aqui x1 mais x2 mais x3, que y1 mais y2 mais y3, z1 mais z2 mais z3, certo? Agora, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que isso daqui é simplesmente uma soma. Que isso é uma soma, isso é uma soma, isso é uma soma. São soma de números. E a gente sabe que na soma de números tanto faz a ordem que a gente coloca, desde que sejam os mesmos números. Por exemplo, 5 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 5. Não muda a ordem que a gente escolhe. Ou seja, o que a gente pode fazer? A gente pode é, a gente pode colocar em ordem, tipo, colocar em ordens diferentes ou qualquer coisa. Só que no caso, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui o x1 e o parênteses não interfere em nada, porque a gente só tem somas. Então a gente não tem as ordens das operações. Ou seja, x1 mais x2 mais x3. A única coisa que mudou é que eu coloquei um parênteses nessa soma. Isso não muda nada. É, aqui, a mesma coisa, só que eu vou fazer com isso daqui. E com a terceira coordenada, exatamente a mesma coisa. E agora a gente fecha o vetor.
Só que perceba que isso daqui, que esses daqui, eles são o quê? Eles são V mais W. Cada uma das coordenadas significa do V mais W. Ou seja, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar do parênteses isso daqui. Então, vai sobrar o U, só que o V mais W eu deixei eles juntinhos. Então, a gente junta eles e vai ficar U mais V mais W, certo? Então, a gente conseguiu provar a primeira propriedade, que a gente partiu do U mais V mais W dentro do parênteses, a gente partiu daqui e conseguiu chegar aqui, certo? Agora vamos para a propriedade número 2, para a segunda propriedade aditiva, a propriedade A2. A gente tem que U mais V igual a V mais U. E eu vou reutilizar os vetores U e V do último exercício. Ou seja, o vetor U é x1, y1, z1, o vetor U é isso daí que eu acabei de falar, e o vetor V seria o x2, y2, z2, certo? Então, o que eu vou fazer? x1, y1, z1, mais x2, y2, z2. Repare que isso daqui é o vetor U, isso daqui é o vetor V, certo? Isso daqui a gente tem que provar que é a mesma coisa que V mais U. Já que a gente tem uma soma de vetores e o vetor ele deixa a gente fazer isso, a gente pode somar as coordenadas. A gente vai ter x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Certo? Só que o que acontece aqui? Tanto faz a ordem que a gente colocar, porque isso daqui, como eu tinha dito no exercício passado, é uma soma. E tanto faz 5 mais 7 ou 7 mais 5. Então aqui, a gente, em vez de colocar x1 mais x2, a gente coloca x2 mais x1, y2 mais y1, z2 mais z1, certo? Só que a gente percebe que isso daqui é a mesma coisa que escrever que x2, y2, z2 mais x1, y1, z1. Isso daqui é o que? É o vetor V. Isso daqui é o que? O vetor U. Então, tudo isso daqui é igual a V mais U. Ou seja, segunda propriedade também provada. Agora, vamos provar a terceira propriedade, que a gente tem que U mais zero. Esse zero seria a mesma coisa que um zero barra. Isso daqui significa um vetor nulo, certo? Igual ao próprio U. Isso aqui é A3, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter o vetor U como x1, y1, z1, mais 0 barra. O que seria o 0 barra? Seria o vetor nulo. Então, todas as coordenadas dele valem 0. 0, 0, 0. Isso daqui é igual ao quê? Se a gente pega e a gente soma coordenada com coordenada, quanto que dá x1? Vai dar x1 mais 0, y1 mais 0, e z1 mais 0, certo? Só que se você soma um número com 0, tanto faz. Isso daqui vai dar a mesma coisa que o próprio número. Se a gente soma 5 com 0, vai dar 5. Então isso daqui vai ser x1, y1, z1, certo? Só que isso daqui é o próprio vetor U. Então também provamos a quarta propriedade. A terceira propriedade, perdão. Agora vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade ela tem um enunciado um pouquinho mais complexo de se entender. Eu vou copiar o que o livro pede, que é qualquer U pertence, qualquer U existe, olha, tem que ter a vírgula, existe menos U, tal que U mais menos U igual a zero, certo? O que isso significa? Isso significa que, se, por exemplo, existe o 5, existe o menos 5 para contrabalancear ele, para a gente somar os dois números dá zero. Só que no caso aqui a gente está tratando de vetores, certo? Então aqui a gente vai ter que x
que x1, y1, z1, mais um vetor que tipo, vamos chamar esse vetor de vetor k, sei lá, qualquer número, qualquer letra que você escolher, igual a zero, certo? Só que a gente vai ter esse vetor k como um vetor aleatório que a gente tem, certo? E, e se a gente pegar esse vetor aqui e passar para o outro lado, subtraindo, a gente vai ter que k igual a menos x1 menos y1 menos z1, certo? Ou seja, a gente vai ter que o vetor, a gente vai ter que o vetor k, ele seria a mesma coisa que um menos u, certo? Porque a única coisa que a gente mudou foi inverter o sinal, certo? Agora a gente vai ter a propriedade M1, que é a primeira propriedade multiplicativa, certo? Que, que agora a gente vai ver que as coisas começam a ficar mais estranhas. Que seria sem, semelhante à propriedade da primeira adição, certo? Que é para provar que os parênteses não interferem em nada. É, e alfa e beta são números. Alfa e beta são números reais, certo? É, e o vetor u, ele, o vetor u, ele continua sendo o x1, y1, z1, certo? É, só que no caso, o que a gente teria que fazer? É, o alfa beta, a gente aqui tem alfa beta vezes u, certo? Alfa beta vezes o vetor u, que seria x1, y1, z1, certo? Só que lá no iníciozão a gente tem que qualquer número multiplicado por esse vetor vai dar zero. Ou seja, alfa vezes beta vezes x1, y1, z1, isso daqui vai resultar em 0, 0 e 0. Certo? Já agora a gente vai testar para o lado direito, em que a gente tem que alfa vezes beta vezes u. Certo? Isso aqui é um alfa. Só que o que a gente faz? A única coisa que muda é a ordem que a gente fez isso daqui. Então a gente vai multiplicar alfa pelo beta vezes o u. Só que o beta vezes o u é a multiplicação de um número por um vetor. Ou seja, o que acontece? Isso vai resultar no vetor nulo. Então seria alfa vezes 0, 0, 0. E alfa vezes 0, 0, 0 continua sendo 0, 0, 0. Ou seja, a primeira propriedade não tem problema. A propriedade M1 está de pé, não tem problema algum. Já a propriedade M2, a gente tem que alfa mais beta vezes u igual a... Não tem esse parênteses, tá? Igual a alfa u mais beta u, certo? Só que, voltando à mesma coisa, a gente vai ter que testar primeiro pelo lado esquerdo e depois pelo lado direito. Alfa mais beta vezes u, isso daqui simplesmente vai dar o próprio 0, 0, 0. Porque isso daqui é o número real, isso daqui é um vetor, certo? E segundo, lá no início, a gente fala que qualquer número real multiplicado por um vetor, isso daqui vai dar 0, 0, 0. Certo? Já aqui no lado direito, a gente tem alfa u, certo? E alfa é um número real e u é um vetor, certo? Isso daqui, então isso daqui também vai dar 0, 0, 0. Já que a gente continua na mesma regra, alfa é um número real e u é um vetor. O beta vezes o u, ele é igual. Ele seria a mesma coisa, seria o 0, 0, 0, pelo mesmo motivo do alfa vezes u ser 0, 0, 0, certo? Então, se a gente somar esses dois vetores, se a gente soma o 0, 0, 0 mais 0, 0, 0, a gente vai ter outro vetor nulo, certo? Então, também está certa a propriedade M2, sem problema. Agora, a gente tem que testar a propriedade M3.
alfa vezes U mais V igual a alfa U mais alfa V, certo? É, e alfa é um número real e U mais V são vetores, certo? Vale destacar esse ponto. É, e, e vou voltar a falar sobre, já que agora trata de mais de um vetor, U seria x1, y1, z1 e v x2, y2, z2, certo? Então o que a gente faz aqui? A gente vai, já que está dentro do parênteses U mais V, a gente vai somar os dois primeiros. Então a gente vai ter que alfa vezes a soma dos dois, que seria x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Certo? Só que isso daqui tanto faz, porque alfa continua sendo um número real, isso daqui continua, tudo isso daqui, né, continua sendo um vetor. Tanto faz o nome do vetor que você quiser falar, mas ele é um vetor. Então isso daqui continua dando 0, 0, 0, certo? Já no último, na última parte a gente vai ter, na parte da direita a gente vai ter que alfa vezes u, e seria, isso daqui seria equivalente a alfa vezes x1, y1, z1, certo? Só que continua dando 0, 0, 0, porque continua sendo um número real vezes um vetor, dá 0, 0, 0, tanto faz. E alfa vezes v é alfa vezes x2, y2, z2, certo? Isso daqui vai dar 0, 0, 0. Porque isso daqui é um vetor, um número vezes um vetor, certo? Então continua dando 0, 0. Até agora, tudo perfeito. Aí a gente vai chegar na última propriedade. A última propriedade diz que 1 vezes u igual a u, certo? Só que agora que vai chegar o problema, que a gente vai provar porque não é porque isso daqui não é um espaço vetorial. Que a gente vai ter que 1 vezes x, y, z. Isso daqui é igual a o quê? Só que a gente continua tendo um número real, 1 é um número real, certo? E isso daqui é um vetor. Ou seja, a gente vai ter 0, 0, 0. Só que isso daqui teria que ser igual ao próprio u. Só que o u é x, y, z, ou x1, y, z1, tanto faz. Então, isso daqui é diferente do 0, 0, 0. Ou seja, falhou. Falhou só na última propriedade. Mas se falha em qualquer uma delas, não é um espaço vetorial, certo? Muito obrigado pela atenção e se você acha que o vídeo te ajudou, deixa uma curtida e até a próxima.